nesta segunda-feira de manhã, hoje é um dia muito bonito, muito sol, e vamos iniciar no outono, amanhã. E eu gostaria então de convidar vocês colaboradores que trouxeram o seu troféu, que vocês pegassem o seu troféu e ficassem aqui do meu lado, para que nós possamos falar um pouquinho. Hoje nós não vamos aprofundar muito na história de vocês. Se vocês puderem colocar aqui na ordem de 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, já vem aqui na frente de mim. Fica aqui do meu lado aqui. Aqui 5 anos, 10 anos, ó, o Reinaldo já veio com 2 troféus, aqui vem com 3. Reinaldo? Então vamos pedir para alguém ajudar o Reinaldo. Só para gente. Vamos lá. 5, 10, 15 anos. Quem tem 15? 20, 25 só o Reinaldo. E 30. Tá? Agora já tem 35. Muito bem. Para a gente não tomar muito tempo hoje, vocês que estão aqui presentes, eu vou pedir para vocês deixar uns dias o troféu de vocês aqui, pode ser? Porque aí quando eu voltar para fazer a história de vocês, aí no próximo videogame que nós vamos ver com vocês, aí eu vou me aprofundar um pouquinho nessa história de vocês, tá bom? Então hoje eu vou solicitar para vocês falar o nome de vocês, qual o setor que vocês trabalham e quantos anos de cargo você tem, certo? Só para uma apresentação, no próximo vídeo nós vamos nos aprofundar um pouquinho da história deles dentro da Tricopaz. Uma história de 5 anos, uma história de 35 anos, é uma vida. Se você analisar bem, se você calcular 35 anos, se você fica aqui 8 horas por dia, 7, 8 horas por dia, creio que você está passando mais tempo com essa família do que a nossa família de casa. Mas nós precisamos equilibrar as duas famílias também. Né? Isso é importante. Por isso, daquela festa aqui, até hoje eu estou no conselho, já não venho no dia a dia, mas uma das festas que eu já procuro colocar na minha agenda é a festa de confraternização. É muito gratificante ver os netos de vocês, né, seu Benedito, dona Rosa, os filhos de vocês. Eu sei que tem filhos que ficam marcando, né? Qual que é a próxima do ano que vem, onde vai ser? Gideão, está contigo. Meu nome é Gideão, eu trabalho na produção, no supervisor de produção, e tenho 7 anos de ocupado. Meu nome é Vicência, eu trabalho no departamento financeiro, setor de contas a pagar e tenho 2 anos de ocupado. Meu nome é Letícia, hoje eu estou no departamento financeiro, supervisora financeira, estou aqui ocupado há 13 anos. Fabrício Rocha, eu estou no departamento de marketing. Eu tenho esse ano 21 anos e 22 anos de Quempopá, troféu de apresentar. E também é um troféu um pouquinho diferente, onde representa a nossa escola de treinadores, que eu vou falar um pouquinho para vocês, que também tem 15 anos de dedicação nessa escola. Meu nome é José Reinaldo, tenho 35 anos de Quempopá, trabalho no setor de cola. Muito bem. Obrigado, pessoal. Os troféus deles aqui e nos próximos encontros nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Aí nós vamos começar na sequência. Nós não vamos fazer um tempo todo, meia hora. Vamos aproveitar também fazer 2 ou 3. Então, no dia de hoje, eu fiz um pedido para o Fabrício. O Fabrício hoje, um dos nossos executivos, gestores, está boa parte do tempo dele em campo. Nosso trabalho, a nossa empresa, o Forte, é multinível, na educação, formando os vendedores, e o Fabrício está no campo com essa responsabilidade. E talvez tenha condições de você programar um dia que você estiver aqui na fábrica, eu gostaria de conversar um pouco com você e também com os colaboradores. Nós temos muitos colaboradores aqui que não conhecem a história do Fabrício, mas eles conhecem ele pouco, pelo fato de ele
muito tempo no campo. E hoje eu gostaria que ele viesse contar um pouco da história de vida dele e também a história dele de Kenkopato. Estou com vocês, Fabrício Rocha Tunes. Obrigado. Um pouquinho do lado. O Fabrício, eu conheci ele desde que nasceu. Há muito, vou falar os anos, não sei a responsabilidade, mas há muitos anos, desde que ele nasceu. Tem uma história bonita de família, um exemplo, tanto como homem, como jovem, exemplo de adolescência e também até como criança. Sempre foi um exemplo para os primos, para as irmãs. Ele tem duas irmãs, estão fora do Brasil hoje. Também conheci desde que nasceram. Boa parte da vida deles também moraram dentro da minha casa. Uma história muito bonita, não sei se você vai contar hoje, mas uma história bem interessante. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história de vida dele e também a história da carreira dele. Obrigado. Obrigado, Pozuco, pela oportunidade. Obrigado aos gestores Bruno, Lucas, Gustavo, a mesa diretora representada aí pelo Vitor como secretário, Cláudio, vice-presidente, e a Tisbe, presidente. Então, primeiro, uma alegria muito grande, já faz alguns anos que eu não participo aqui do Bem que eu caio de colaboradores. A gente retorna aqui e a gente vê o quanto é bom e o quanto faz falta para quando você ficar ausente. Às vezes a gente está no dia a dia, a gente não percebe, né? Pô, mas de novo, mais uma segunda-feira, mais uma reunião, mas quando você não está presente, você pode ter certeza, eu tenho certeza que vocês que são do departamento financeiro e eventos que fazem rodízio, quando você fica lá embaixo, lá com o telefone, lá ouvindo, é diferente do que está nesse ambiente, nessa troca de energia. Antes de falar um pouco sobre a minha história na Kenkopato, com vocês, a gente vê que são detalhes que marcam, né? Então hoje eu saindo de casa, peguei meu troféu, né? Tava no hall ali num prédio e encontrei uma vizinha no mesmo andar, né? Ela bateu o olho, falou, onde você vai desse jeito? Porque geralmente a gente se encontra, né? E eu dificilmente tá de terno. Aí hoje uma reunião importante lá na empresa e eu vou contar um pouco da minha história. Aí ela bateu o olho, mas o que é esses 20 anos? Ela falou, 20 anos de dedicação a uma única empresa. Falou, nossa, difícil, hein? Ainda mais jovens assim, que tem uma rotatividade, né? Cada 6 meses, um ano, vai buscando emprego em lugares diferentes. Por coincidência ou não, ela também é usuária dos nossos produtos Kenkopato, assistido pelo distribuidor aqui de Sorocaba. Deve ter aproximadamente uns 4 anos, usuária dos colchões, Falconpad, entre outros produtos. E aí ela falou assim, isso me enche ainda mais de orgulho de saber que eu utilizo um produto de uma empresa que preserva os colaboradores. Então às vezes a gente deixa guardado, escondido na verdade, né? E quando a gente coloca na prateleira, deixa a gente na exposição na nossa casa, a gente vai contar a nossa história. Mas se a gente deixar os nossos reconhecimentos, medalhas, troféu, a marca que ganhou hoje, o certificado, nós temos que deixar na parede, exposto em algum local, porque quando a gente receber visita, seja parentes, amigos, eles vão perguntar. E aí nós vamos falar um pouco sobre o que é a nossa história. Então falando um pouco da minha história com a Kenkopato, então, oficialmente começou no dia 2 de janeiro de 2001, só que eu já tinha um vínculo, como o Pozuco colocou, com a família Pozuca, o Pozuca desde a década de 90, quando, final de 80 para 90, né, quando começou a nossa história junto com a Kenkopato. Eu falo oficialmente porque foi quando eu comecei a ter a obrigatoriedade de vir bater ponto, mas antes disso, como você colocou, né, nós morávamos juntos e tinha alguns produtos da época da área estética e que tinha necessidade de fazer rotulagem desses produtos. Então o Pozuca levava esses produtos para a gente fazer a parte de rotulagem e na sequência fazemos a separação. Então vinham os pedidos, como vocês fazem hoje aqui no processo, tá tudo no papel, e aí fazia a separação para que o Pozuca pudesse levar até a empresa e dessa maneira fazer a entrega para os distribuidores. A minha história na Kenkopato ela começa em dezembro de 2000, quando a minha irmã Fernanda, a mais velha, ela trabalhava na empresa junto com o Renato. Ela ia ter uma promoção,
para ir trabalhar, sair do auxiliar de escritório para ir no departamento de vendas, tá? Como distribuidora da Tempopato. Na época, o auge, começando a se recordar bem, o Cláudio do Fotondome, vendeu bastante Fotondome para clínica estética. E aí veio essa oportunidade de eu poder trabalhar dentro da empresa. Então, em dezembro de 2000, fui fazer uma entrevista com o Renato Otsuka, no prédio em Diadema. Alguns de vocês conheceram a estrutura lá em Diadema, Jardim Itaquebe. E eu tive a oportunidade naquele dia de fazer uma entrevista comum, como todos vocês passaram dentro aqui da empresa, só que eu tive o privilégio de fazer diretamente com o Renato. E dentro dessa entrevista, conversamos, acertamos os detalhes. Para vocês terem uma ideia, na época eu recebi, a proposta era receber um salário mínimo para poder entrar como auxiliar de escritório. E conversamos tudo lá no dia e o Renato falou assim: a vaga é sua, pode começar no dia 2 de janeiro. E naquele ano eu tinha já uma viagem de família, já estava programando algum tempo de antecedência que nós iríamos passar em Florianópolis na virada de ano e depois nós vamos conhecer o Parque Beto Carreiro. E aí eu ia voltar de viagem na semana do dia 2, então eu conversei com o Renato se eu poderia começar o meu trabalho no dia 9 de janeiro, ou seja, uma semana depois do que ele estava necessitando. E na conversa, alguns de vocês conhecem bem o Renato, né? Ele foi muito franco e falou assim: pode. Você pode viajar, curtir a sua programação que já estava de família, e quando você voltar de viagem, você busca uma outra oportunidade de negócio. Se você quiser aproveitar e começar um trabalho comigo, no dia 2 de janeiro, eu estou te aguardando. E isso, 16 anos de idade, primeira entrevista. Pra você ter uma ideia, minha mãe foi junto de Santo André para Diadema, que nem ônibus a gente sabia tomar direito, para chegar até o Jardim Itaquebe, né? E aí naquele momento tive que tomar uma decisão, uma das primeiras decisões assim, mais difíceis, né, com 16 anos de idade, entre uma viagem dos sonhos e um trabalho que você nem sabia o que ia acontecer. E aí naquele dia eu tomei a decisão de começar o trabalho no dia 2 de janeiro, até porque depois eu teria a vida inteira pela frente para poder realizar sonhos, viagens junto com a família. Então dessa forma, parte da família foi viajar, a outra parte acabou ficando junto comigo, para que no dia 2 de janeiro eu pudesse estar na empresa. Então, para mim sair de Santo André para chegar até Diadema, eram 3 conduções todos os dias, né? Pegar um ônibus de Santo André até o terminal, depois pegava outro ônibus até Diadema, pegava mais um ônibus até chegar no Jardim Itaquebe e depois chegava, dava mais um pouco para chegar até na empresa. Quem conhece lá sabe um pouco das particularidades, dos cuidados que tem lá no bairro, né? Então, dessa maneira que a gente começou o trabalho. Na época eu entrei como auxiliar de escritório, então fazia um pouco de tudo. Então desde o processo de vendas, que na época a linha de produção do Kenkobil ficava na minha responsabilidade junto com o travesseiro de flocos, eu ficava na minha responsabilidade porque eu ajudava na parte administrativa da Kenkobil e o processo produtivo ele era feito em Bragança Paulista, pelos pais do Kozuka. Então os homens, que era o Tichan, que vocês conhecem, o tio Kozuka, Clóvis e o seu Davo, que é um parente próximo da família. Então os homens cuidavam da montagem do processo da linha de produção do Kenkobil e as esposas, que é a dona Margarida, a dona Maria e a dona Helena, cuidavam do processo dos travesseiros de flocos, que elas faziam a capa, a costura, faziam a embalagem e mandavam para São Paulo, e eu ficava responsável pela armazenagem desses produtos, a negociação do distribuidor, porque naquela época era separado a linha do Kenkobil do travesseiro do flocos dos demais produtos que existiam na linha. Então o distribuidor fazia as compras independentes dentro do processo. E aí fazia contas a receber, contas a pagar, o pagamento dos funcionários, né, que eram eles recebiam por produtividade. Tinha semana que ganhava bem, outra semana já não produzia tanto, então já não era tão forte o salário. Então eu fazia toda a separação do recurso. Na época eu entrei para trabalhar com o Renato em 2001, não existia internet, ou até melhor, existia internet, mas não era acessível como é nos dias de hoje. Então a internet era um custo altíssimo, então, tanto é que a gente só podia usar a internet à noite, porque pagava da meia-noite, acho que até 5, 6 da manhã, você pagava pelo pulso, né, ali da ligação. Os demais dias era caríssimo, você pagava pelo minuto, sem falar da qualidade. E aí quando eu comecei o trabalho lá na Kenkobil,
Vicente, que trabalha na área financeira, vai entender bem, né? Tinha um fax, talvez algum de vocês que nunca deve ter visto na vida, né? Um fax. E esse fax era a comunicação do nosso setor, né, do escritório, para com o banco, onde a gente puxava o extrato, ele vinha numa folha. Essa folha a gente tinha que ir para uma copiadora, tirar uma cópia, porque com o passar do tempo ela apaga. Então o papel, para você ter uma ideia, era parecido com aquele papel do extrato bancário, quando você vai no caixa eletrônico, ele solta um papelzinho. O fax é mais ou menos aquela qualidade de papel, e se passar muito tempo exposto no sol, por exemplo, ele apaga. Então, para não apagar, você tinha que pegar, tirar uma cópia e deixar guardado para registros, né, e até futuras consultas. Então, a primeira grande mudança que eu fiz ali dentro da empresa, isso já para 2003 aproximadamente, foi começar a acessar os gerenciadores financeiros bancários pela internet. Então, eu tinha que baixar aí um discador, né, UOL, para fazer a conexão com a internet, e aí já foi uma grande mudança, porque você já não tinha que fazer duas vezes o serviço, puxar o extrato pelo fax e depois tirar a cópia. Você entrava direto no banco, pela internet, já imprimia, naquela época tinha impressora de tinta, e aí facilitou bastante o trabalho. Depois disso, fui adquirindo conhecimento, fui buscando informações fora da empresa. Eu sempre tive dentro de mim que eu não fui contratado para fazer determinada função. Fui contratado para trabalhar das 8 às 6 da tarde. O que a empresa precisava de mim, eu estava sempre à disposição. Então eu fazia trabalho, além dos serviços bancários internos, eu ia fazer externo, porque na época não tinha pagamento online, pagamento tinha que fazer na boca do caixa. E aí você tinha que pagar ou com o banco do cheque ou com o banco do boleto. Então você tinha que ficar na fila, às vezes você tinha que fazer 3, 4 bancos diferentes no mesmo dia, por virtude de cheques e toda essa documentação que acontecia. Vinha caminhão da fábrica com os produtos, eu ajudava e auxiliava no descarregar fotodome, colchão, edredom, entre outros produtos que existiam na nossa linha, porque São Paulo, naquela época, ela era um escritório administrativo, então o processo produtivo já estava em Sorocaba, quando eu entrei. Sorocaba produzia, parte já mandava daqui direto para os distribuidores e outra parte mandava para a filial em Diadema, e de lá nós atendíamos os distribuidores mais próximos de São Paulo. E dessa maneira eu fui adquirindo conhecimento, fui conhecendo pessoas, distribuidores. O nosso negócio é de relacionamento. Uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande na empresa, chama Alberto Yoshida, foi um dos primeiros distribuidores que me deu uma extrema confiança e me acolheu muito bem naquela época. Para vocês terem uma ideia, o Alberto ia na empresa e deixava um talão de cheque, 20 folhas de cheque, em branco, assinado. Só falava para mim fazer abaixo de R$5.000 naquela época, porque tinha CPMF, tinha custos adicionais quando eu fazia acima de 5.000, e intercalava de um dia para o outro para não concentrar no mesmo dia. O tamanho foi o elo de confiança, por isso que é um dos distribuidores que eu tenho total admiração e respeito. Se tiver que, no bom sentido, brigar por ele na fábrica, eu vou ser o primeiro que vou defender, porque é uma pessoa que lá no passado me deu essa total confiança. Nos dias de hoje, talvez é difícil alguém vir aqui na fábrica e falar, ó, dá o cheque em branco para você poder assinar, e depois só me manda um canhoto. Então, fui buscando dentro da empresa aprender com as pessoas. Depois disso veio o Hipólito junto com o Cid, desenvolvendo um trabalho no marketing, trazendo pessoas, desenvolvendo novos treinamentos para dentro da empresa. E aí veio a escola de treinadores Fototraining, que o quadro que eu estava mostrando agora há pouco para vocês. Então a Fototraining ela foi idealizada pelo Cozuco. Se vocês já não ouviram falar da escola, não vou falar para não ser muito repetitivo. Entra no canal do YouTube do Cozuco, que lá tem sobre a escola de treinadores Photon Training. E em 2005 foi fundada a escola. Logo depois que a escola foi fundada, eu, a Márcia e o Cláudio começamos a participar pontualmente de acordo com os setores. Então, quando tinha algum assunto produtivo, o Cláudio ia; quando tinha algum assunto financeiro, o Fabrício ia; quando tinha algum assunto comercial, a Márcia ia, como forma de repassar o conhecimento para os nossos líderes que estavam ali presentes. E aí, passado pouco tempo, o Renato começou a falar que não era mais opcional, pontual, e se transformou em algo obrigatório. Naquele momento você fala assim, mas não faz sentido, eu estou com tantos afazeres dentro da empresa,
vou ficar fazendo o quê? O dia inteiro sentado, ouvindo história de marketing, de pessoas, de vendas. Isso não tem nada a ver comigo e com a minha formação, com a minha profissão. Mas eu era funcionário e tinha que catar a ordem. Então ficava ali sentado, quietinho e ouvindo. E quando a gente está numa situação como essa, nós temos que buscar extrair o melhor. Porque não adianta a gente estar lá nervoso, irritado, estar aqui, mas com a cabeça lá no outro lado, porque você não vai resolver outra situação que está lá fora e você perde uma grande oportunidade de você estar aqui. E dessa maneira eu fui buscando me aproximar de distribuidores, parceiros dentro do negócio, entendendo quais que eram as dores, as dificuldades dos nossos líderes que estavam no campo, o que nós poderíamos fazer para sempre buscar essa melhoria. E dessa forma que eu fui buscando o meu crescimento, a minha evolução, o meu envolvimento junto ao departamento de marketing, através da escola de treinadores Photon Training. De lá vieram vários líderes que até hoje vocês conhecem, que são líderes fundadores da nossa empresa, e automaticamente você vai aumentando o seu network, vai aumentando o seu relacionamento. E quando a gente está num ambiente como esse, a gente pode até falar 10, 20% de assuntos aleatórios, mas 80%, 90% sempre vai voltar no mundo profissional, no negócio bem voltado. Então dessa forma eu fui buscando, fui aproximando, fui evoluindo. Em 2008 foi um grande divisor para nós, foi quando nós conseguimos equilibrar a empresa. Quando eu falei equilibrar a empresa, fizemos uma linha de corte, começamos a pagar, sair do cheque especial, começamos a ter capital de giro próprio, então existia um planejamento estratégico para isso, para que diminuísse os custos financeiros e automaticamente se transformava em capital próprio, capital de giro próprio, fazendo com que conseguimos ter estoque de produtos, dinheiro, venda naquela época, em 2008, a gente falava vender colchão 10 vezes no cartão, não era nem 12, né? Era em 10 vezes e automaticamente, obrigado, Bruno. Então a gente fala em 10, simplesmente fala assim, é fácil vender 10 vezes? Não é fácil, gente. Você paga o fornecedor com 28, 35, 42 dias para receber a última parcela do cartão em 300 dias. Como é que você faz esse equilíbrio? Então em 2008 foi quando nós conseguimos dar esse equilíbrio, dar essa tranquilidade para a empresa. Depois disso, o próximo passo nosso, o grande desafio foi um sistema. Então até então nós tínhamos um sistema, basicamente para o sistema era como se fosse um Excel. Você tinha que ficar digitando tudo para sair o pedido. E o pedido saía em 4 vias, nós tínhamos que imprimir. Não perdia. Ah, sempre, né? Dificilmente batia as 4 vias, né? Então saía em 4 vias, aquelas impressoras matriciais que ficavam rodando papel contínuo. Aí ficava uma via no departamento de vendas, uma via subia para o financeiro, uma via ia para a produção para poder acompanhar todo o processo de produção do produto e a outra via ia para a parte fiscal para poder fechar essas 4 vias no final. Aí na cabeção, emitiu o pedido de 1,38, a via da produção já alguém mexeu a mão para 1,58, emitia a nota fiscal como de 88 e era aquela coisa doida que falava assim, meu Deus do céu, como que a gente fazia e fazia com qualidade e perfeição todo esse nosso controle. E era dessa maneira que o nosso sistema funcionava e era a ferramenta que nós tínhamos que pagar a carne que nós temos. E aí automaticamente em 2010 nós começamos o processo de implantação de um sistema onde pudesse trazer o marketing multinível junto com o RP, que é onde comunica todos os setores. Naquela época, Vicente, lembra os formulários de bônus? Os bônus, quando chegava no começo de mês para chegar no dia 15, era um desespero. Porque você tinha que fazer todo o pedido de vendas, pegar aquela informação, jogar para uma planilha para poder calcular pontuação, bonificação, quem recebe o quê. Um dia nós vamos falar só sobre bônus, vocês vão entender um pouquinho o que é essa complexidade. Para vocês terem uma ideia, eu casei em janeiro de 2012, dia 7 de janeiro para ser mais preciso. E o bônus nós tínhamos que pagar com sol ou com chuva, dia 15. Na lua de mel, a minha mala foi cheia de relatório de bônus. Só para vocês terem uma ideia de como é que era a complexidade e o trabalho que tinha para fazer aquele fechamento de bônus. Em 2010 começamos o processo então, do sistema. 2011 começamos a colocar em junho de 2011 para operar a primeira fase, onde começou a envolver o departamento comercial junto com o departamento produtivo. E aí, Cabeção, que é o mais velho aqui, Cabeção, hoje agradecer mais uma vez, em nome de toda a equipe,
acreditando aí pelo Cabeção, pelo desafio. E como que você ia chegar lá na produção e falar para o pessoal, olha, tira o papel e agora vai estar tudo aqui na sua tela. Ela falou, Fabrício, está ficando louco, como é que eu vou saber que esse colchão aqui é desse pedido que está aqui na tela? E foi o Paulo, o Valdério, o Cabeção, o seu Osvaldo, Vadinho, Tobias, e entre outros colegas que passaram aí pela produção, esse grande desafio de poder transformar papel para lá. Então no começo a gente imaginou que vai ser um caos, mas com a equipe que nós tínhamos, com o comprometimento de todos, foi possível colocar na tela do computador a etapa da produção. E nós estamos falando isso, gente, 10 anos atrás. E 10 anos atrás parecia que era um monstro a gente automatizar o processo produtivo. Hoje até abrir o Cabeção, que não derrubar lá o sistema e voltar com os papeizinhos, talvez seja mais fácil produzir. Falando, pelo amor de Deus, eu nem sei como é que eu conseguia organizar aqueles papéis no final. Em 2012 foi um grande divisor para nós, porque foi quando nós conseguimos colocar 100% o nosso sistema do bônus integrado e automatizado. Então isso demandou menos trabalho humano, automaticamente tinha a parte de conferência, mas não queria tanto cuidado, tanto zelo como era fazer toda aquela base de cálculo. 2012 também foi quando entrou, 2012 né Bruno, que entrou você e o Lucas no processo de sucessão da empresa, então 10 anos no processo de sucessão. Começaram nos setores de produção, então eles estudavam de manhã, depois do almoço eles vinham na empresa e começaram a fazer todo o processo em todos os setores para poder conhecer empresa, produto, processo e principalmente para eles poderem, cada um dentro do seu perfil, entendendo quais que eram as habilidades e para direcionando até eles chegarem nos dias de hoje. Então um grande divisor para nós em 2012 foi esse trabalho. Eu tive a oportunidade de fazer essa ponte entre pais, né, Renato, Kozuka, junto com os filhos, e fazer o acompanhamento do processo sucessório, que aí vocês verem a evolução desses 3 jovens, falo jovens porque é mais novo que eu, né, mas homens, enquanto eles já cresceram e evoluíram profissionalmente. Então eu até sempre falo, comparo eles com outras pessoas que eles têm relacionamento na mesma faixa de idade, você vê quanto eles estão à frente no mundo profissional. Então, em 2012, eles também dão os primeiros passos dentro desse processo. Isso para nós dá uma garantia, uma segurança muito grande, porque algumas experiências que nós tivemos no passado com empresas concorrentes, quando a empresa depende de uma única pessoa, o risco era muito grande. O Kozuka já tinha feito um planejamento para distribuir essa responsabilidade da imagem dele, junto com o Renato, junto com o Takashi, vindo agora os demais gestores, como forma a gente saber que nos próximos 35, 40 anos, a nossa empresa vai continuar tendo a mesma essência. Não vai mudar exatamente em nada. E para chegar a centenário, basta eles formarem mais uma geração, que a nossa empresa chega ao centenário. 2016 para 2017, começa-se uma transição. Então eles já não eram mais novos no processo, começam a assumir mais responsabilidade, e dessa maneira começa a sobrar oportunidade para mim poder buscar e conhecer outras áreas. Foi quando eu comecei a ir para o departamento de marketing, fazer um pouco mais o acompanhamento de campo, entender o dia a dia dos nossos distribuidores. Então, 16 foi um trabalho mais tímido, viajava uma vez a cada 2, 3 meses, ia aumentando a intensidade do trabalho. E nessa jornada, Seiji Sakamoto foi uma pessoa que me acolheu e me deu total conhecimento. Gente, vocês que são mais novos, hein? Vou te dar uma dica de ouro. Pega os cabelinhos brancos, escuta a história deles e encurta o caminho de vocês. Simples assim. Então eu tive sempre essa oportunidade de ter pessoas mais experientes dentro da equipe, e essas pessoas que têm um conhecimento, já passaram, já bateram cabeça, o que eu ia fazer? Me fala um pouquinho dessa história, para que eu vou bater cabeça sendo que eu posso encurtar esse caminho? E dessa maneira, Seiji Sakamoto, nesse mundo do marketing, de relacionamento, de gestão de pessoas, eu pude crescer e evoluir. Outro ponto também muito importante, para vocês entenderem um pouco, eu sou formado em administração de empresas com especialização na área de finanças. Então, até de 2001 até 2010, eu tive como professor o Renato, que eu falei para vocês, toda a experiência que ele teve profissionalmente, simplesmente ele me deu de graça. Falou, Fabrício, está aqui, ó. O único compromisso que eu quero de você é
que esse conhecimento você possa compartilhar com a nova geração que vai estar vindo. Vou te dar de graça, você não vai gastar um centavo. E automaticamente a gente potencializa e acelera o processo de aprendizado. De 2010 até 2016, antes de eu entrar no marketing com mais intensidade, eu tive o professor Kozuka. Então, Renato, para quem conhece, é muito cálculo, muito número, uma pessoa que tem assim um raio-x, ele bate o olho e fala assim, ó, tá errado. Pode dar passo para trás que alguma coisa está errada. Então, e o Kozuka foi a pessoa que me ensinou muito, sair um pouco desse mundo dos números, cálculos, e conhecer um pouco mais o ser humano, entender um pouco mais as pessoas. Saber que as pessoas são diferentes, você não pode tratar a mesma situação com pessoas diferentes. Então, a pessoa você tem que ir com os dois pés e a outra você tem que fazer carinho por mesma situação, porque são perfis diferentes dentro das características. Em cima disso, eu pude evoluir e crescer na parte de gestão de pessoas para poder entender cada um deles. E automaticamente esse conhecimento prático, Renato, Kozuka, agregando com a liderança, Alberto, Seide, demais líderes que até hoje me apoiam, me dão todo esse suporte, a gente faz a nossa caminhada. E nesse mundo do marketing, falo para vocês, é gostoso, viu? É bom, é cansativo. Você chega no hotel 11 horas, meia-noite, 6 horas da manhã você já tem que acordar, porque 7 horas já tem que estar na estrada, mas ele é prazeroso. Você conhecer pessoas, você saber que aonde você vai e fala que aqui em Copato você não passa vergonha, pelo contrário, por onde a gente vai, o distribuidor faz questão de você ir na casa dele, tomar café, almoçar, conhecer a família, fazer um passeio lá, um city tour pela cidade dele. Por quê? Pela paixão que ele tem pelos produtos que vocês fabricam e que de uma forma ou de outra mudou a qualidade de vida da pessoa, seja no aspecto financeiro, seja no aspecto da saúde. E é isso que nos motiva a todo dia acordar mais cedo, dormir um pouquinho mais tarde e continuar a nossa caminhada, como nós estamos com o novo, de quebrar o recorde. Então eu recebi o troféu de 20 anos. Meu próximo recorde é receber aqui o troféu de 25 anos. Então, se alguém quiser depois conhecer um pouco mais com detalhes, profundidade, algum assunto em especial, vocês têm meu contato direto, pode falar, Fabrício, eu tenho uma horinha aí, tem 15 minutinhos aí, vou tomar um café com você, vou tomar uma água, vamos conversar. Fabrício, você está almoçando aqui no restaurante lá da fábrica, eu posso almoçar junto com você, a gente aproveita e conversa um pouco mais. Total aberto aí a agenda para vocês, o que vocês precisarem, no interesse de vocês, na disponibilidade de vocês. Eu não sei como é que está o nosso tempo, uma pergunta? Tá, então o Kozuka vai abrir aí um tempinho adicional para uma pergunta, que eu quiser fazer. E as demais perguntas vocês podem depois guardar para falar nos bastidores aí. Vai lá, Thiago. Primeiro eu já não entrei como diretor. Entrei lá embaixo como auxiliar do seja auxiliar do auxiliar do auxiliar. Então a gente entrou no nível de auxiliar de escritório e eu fui conquistando o espaço. O que é conquistar o espaço? Dar atenção para as pessoas. Aí eu compartilhei, você vai conhecendo as pessoas, conhecendo a história dela, respeitando a carreira dela, as pessoas vão dando essa abertura. E no começo não é fácil. Tá? Não é fácil por quê? Porque o pessoal vai falar que você conseguiu isso porque você tem sorte, você conseguiu isso porque você tem ligação com o Kozuka. E naturalmente você vai tendo pessoas que vão neutralizando e te colocando para baixo dentro do processo. Mas quando você tem um propósito, um objetivo muito claro, Thiago, você não deixa essas coisas te contaminar. Então, como eu falei para vocês, eu entrei na empresa, não era nem ganhando o piso da categoria. Todos vocês sabem que o piso da categoria é superior e sempre foi do que o salário mínimo. Eu entrei ganhando salário mínimo dentro da empresa. E eu nunca me preocupei com o meu colega. Tá? Se ele ganhava mais ou menos, se ele fazia mais ou menos que eu. O meu propósito sempre foi muito claro. Depende exclusivamente de mim para mim chegar onde eu quero chegar. E é dessa maneira, Thiago, eu pegava um cabeção da vida lá, que era uma pessoa que tinha um conhecimento gigantesco e passado, compartilhado. O seu Oswaldo, que alguns de vocês puderam conhecer ele é um amigo próximo mesmo, a gente fez uma amizade, um carinho. Eu falo para vocês que a gente pega aí cabeção, o seu Oswaldo, Paulo, Valdério, Vadinho, Cláudio, a gente tem uma
uma irmandade, uma unidade entre nós, que foi algo que a gente construiu lá no passado, que podemos estar errados, mas vocês podem ter certeza que entre nós, esse elo ficou tão forte que um vai comprar a briga do outro. Depois entre nós vai rachando o pau, mas que a gente vai comprar a briga um do outro ali, a gente vai brigar. Justamente por todo esse carinho, esse respeito que foi construído ao longo do tempo. E aí automaticamente a liderança, Thiago, ele não pode ser exposta, não pode ser imposta. A liderança tem que ser conquistada. E aí essa conversa era um almoço, era uma cervejinha, era uma ajuda no trabalho. Se eu estou vendo que está precisando de necessidade, eu não preciso pedir para ele pedir ajuda. Eu já chegava lá para mudar aquilo que eu te ajudo a fazer. E é dessa maneira que eu fui evoluindo, crescendo e ganhando espaço dentro da empresa. E para fechar, eu quero deixar uma mensagem para vocês. A questão da história do Fabrício. Lembra quando ele falou que ele foi convidado para vir para a escola de vendedores? A minha mensagem é que está se bem atenção a sua mensagem. Faça 1 hora extra por dia na sua vida. Encontramos isso para o nosso dia a dia da vida. O que é fazer 1 hora extra? Não é o trabalho aqui de você ficar trabalhando 1 hora extra. 1 hora extra na vida é fazer o que ele fez. Olha, você vai ter uma oportunidade de ir para a escola de treinadores. Quando ele veio para a escola de treinadores, ele conheceu um ambiente que não é aquilo que abriu a cabeça dele. Então ele foi fazendo 1 hora extra por dia, mais 1 hora extra por dia, foi vindo na escola, foi conhecendo e se tornou hoje um homem de negócios. Então ele traz negócios para a empresa. Não só o grupo Encopado, mas ele tem certeza que se ele montar qualquer negócio, hoje ele vai estar bem. Então vocês, mas o que eu devo fazer na minha vida? Como que eu vou fazer 1 hora extra? É simples. Primeiro faça uma análise. O que você ama fazer? Independente do que você faz aqui. Você deve amar algo, certo? O que você gosta de fazer? Começa a separar, sempre nós vamos ter 2, 3, até 5 talentos que você ama fazer, que você gosta de fazer, e começa a estudar. Na hora que você tiver um tempinho, que seja depois do almoço, você está no ônibus, está de carona. Hoje o celular, você tem acesso ao celular de muitos aplicativos, ou algo gratuito. Naquele seu talento, escolhe e comece a estudar. Comece a comprar livros sobre o que você gosta de fazer. Esse é um ponto. Fazer 1 hora extra por dia. Outra 1 hora extra por dia que eu sempre fiz, eu não sei se tem alguém que tem essa capacidade de fazer. Se não tiver, auto se desafie. Fazer 1 hora extra por dia. Uma delas é chegar em casa numa sexta-feira e falar para a esposa ou para o marido: esse final de semana sou o teu motorista. Onde você quer ir? Não vai mudar a vida? Muda a vida deles. Ó, semana que vem eu sou motorista de vocês. Onde vocês querem ir? Se prepara. Claro, se prepara já a parte financeira, né? Porque você sabe que os filhos ou o marido, a mulher vão pedir algo diferente. Então isso é você fazer 1 hora extra na vida. Ok? Dentro da nossa fé, como que está a sua fé? Qual a hora extra que você está fazendo? Mas como que eu alimento a minha fé? Através do quê? Da oração, da reza, ajudar o próximo. Já ficou 45 minutos só orando para aquela pessoa que te faz mal? Lembra que eu falei isso na aula passada? Então isso é fazer 1 hora extra na vida. Quando você começa a fazer essa 1 hora extra na vida, com a família, no trabalho, no seu talento, na sua igreja. Já fizeram 1 hora extra no dinheiro, não? Você gostou? Esse final do ano eu vou comprar um presente para mim. Já fizeram isso?
É gostoso. Você chega lá e compra um presente para você, ó, eu comprei esse presente para mim. É fazer uma hora extra na vida. Tem pessoas, por exemplo, que quer comprar um carro, trocar de carro, outros quer trocar a cor do cabelo, vai mudar para preto, para que coisa que nós temos aí, hoje na moda? Morena iluminada, é diferente. Mas se você vai dar um presente para você. Então essa é a mensagem que eu quero aproveitar aqui do meu lado. Uma salva de palmas para o Fabrício. Obrigado. Vou contar essa história para nós. Eu penso que isso vai motivar também vocês no seu dia a dia. Nessa troca de informação, com certeza vai construir uma vida melhor para vocês. Bacana?